Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus e dizer que é um motivo mais uma vez de honra para nós aqui do estado do Ceará estarmos contribuindo para a expansão do Evangelho. E mais uma vez eu louvo a Deus e agradeço ao Senhor por essa oportunidade de estar trazendo a palavra de Deus, que para nós é uma grande honra. Meus queridos, eu gostaria de fazer menção de um texto no Evangelho de Lucas, capítulo 17. Os versículos a qual eu vou ler é do versículo 12 ao versículo 20. Um texto bastante conhecido onde fala sobre os 10 leprosos. No versículo de número 12, assim nos diz a palavra do nosso Deus. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhe: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com rostos em terra, e dando-lhe graça, e este era samaritano. E respondeu-lhe Jesus e disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Interrogando pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhe e disse: O reino de Deus não vem com aparência exterior. Meus queridos e amados irmãos, no texto a qual nós lemos e ouvimos, nós temos um relato da cura dos 10 leprosos. E se nós analisarmos esse texto e todas as escrituras, nós vamos ver que em nenhum dos outros escritos dos evangelistas é citado esse relato. Essa é uma observação a fazermos. E todos nós que estudamos o Antigo Testamento, nós aprendemos que a lepra naquela época, para uns judeus, ela era como um castigo. Ela era uma marca que causava desprazer. Naquela época, o leproso ele tinha que ser retirado da família, da sociedade, e jogado numa caverna ou numa aldeia só de leproso. E eles ficavam separados. A lepra, ela era como a própria morte. Só Deus podia reverter essa situação. A lepra, ela fazia com que os homens eles fossem separados, da mesma forma que o pecado ele nos separa de Deus. Mas quando nós olhamos para Cristo, a gente vê em Cristo um cuidado todo especial para com os leprosos. Os leprosos, eles sabiam que eles tinham ouvido falar de Jesus, eles sabiam que eles tinham que manter a distância. O leproso, ele não podia se aproximar de uma pessoa. E se ele fosse se aproximar de alguém, ele tinha que já vir gritando: leproso, leproso. Era a lei que pedia que ele fizesse isso. Mas a gente vê que o pedido deles foi unânime. Eles pediram Cristo misericórdia. Tem misericórdia de nós, ó Mestre. Eles clamam por misericórdia. Eles tinham ouvido falar da fama de Jesus. Aquele que espera a ajuda de Cristo deve reconhecê-lo como Mestre. Eles pediram compaixão. A Bíblia diz que todos são curados, irmãos. Os 10 homens são curados. Os 10 homens que tinham o corpo totalmente tomado pela lepra
um começa a olhar para o outro, e eles foram curados quando eles foram ao sacerdote. Foi indo para o sacerdote. Não foi naquele momento ali que Jesus curou, não. Foi quando Jesus disse, vai ao sacerdote. Eles foram. E no decorrer do caminho, eles começaram a olhar um para o outro. E eles viam os seus corpos, que em outrora eles conheciam um ao outro, eles moravam juntos. Os seus corpos, que era totalmente tomado por feridas, eles viam os seus corpos sãos e limpos. Aqueles homens estavam tão ansiosos para mostrar a todos que tinham sido curados, que eles correm para mostrar aos sacerdotes. Mas somente 9 deles se esquecem. 9 deles se esquecem que aquele que o curou é o verdadeiro sacerdote. Somente um volta para agradecer. Eles estavam diante do sacerdote e eles não reconheceram. Somente um reconheceu. Em Hebreus capítulo 4, versículo 14 e 15, diz que, visto que temos um grande sacerdote que adentrou entre os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Olha ali, eles estavam diante de um sacerdote que ele se compadecia da fraqueza do próximo. Mas se alguém, o texto está falando, alguém que como nós passou todo tipo de tentação, mas sem pecado, só um daqueles homens voltou para agradecer ao Senhor. E Jesus fala no texto, não foram 10? Aonde estão os 9? O 9. Somente um voltou. Mas aquele que volta, Jesus tem uma palavra para ele, para o coração dele. Jesus disse, vai, levanta-te e vai. Ele voltou prostrando, reconhecendo o senhorio de Jesus. Ele voltou agradecendo, mas se humilhando diante daquele que é digno. Jesus manda ele levantar, levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Aquele único homem que voltou, ele voltou porque ele foi grato pelo que Jesus fez por ele. E aqui eu quero abrir um parênteses e afirmar algumas palavras que nós contemplamos no decorrer da vida. Quantas e quantas pessoas têm agido como esses 9 leprosos? Eles recebem uma bênção de um trabalho, de uma cura física, de um casamento restaurado, mas ele se esquece da maior bênção que é a salvação e se torna ingratos. Eles esquecem de tudo aquilo que Deus fez por ele. O importante não é aquilo que Deus vai fazer por nós, não, irmão. O importante é aquilo que ele já fez lá na cruz do Calvário. Você já pensou quantas e quantas vezes nós esquecemos de agradecer? Muitas das vezes esquecemos de agradecer até as pessoas que nós contemplamos com os nossos olhos, irmãos, que estão ali do nosso lado. Nós esquecemos de agradecê-las. Que dirá Deus que está longe do nosso olhar humano? Quando nós somos gratos, reconhecemos que estamos em dívida. Aquele homem que voltou, ele reconheceu que ele estava em dívida por aquilo que ele tinha recebido. Como aquele homem foi um homem grato a Deus e reconheceu o senhorio de Jesus, ele recebeu bem mais do que só um bem-estar físico. Através da sua obediência, ele recebeu a cura na sua totalidade. Ele recebeu a cura do corpo, mas ele também recebeu a cura da alma. Por fim, a lição que me fica é que não importa os acontecidos. Sempre quando eu olho para a cruz, eu tenho somente motivos para agradecer pela salvação concedida pelo Pai. Que Deus os abençoe, em nome de Cristo Jesus. Fiquem com Deus.
Amém.